Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 18ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Quase que não sai o nome da disciplina, né? Na aula passada a gente viu a história das partículas subatômicas, né? A história das partículas fundamentais, seção 44.1, né? Do capítulo aqui de Física das Partículas e Cosmologia. E na aula de hoje a gente vai ver sobre os aceleradores e detectores de partículas. Então, para iniciar, os primeiros físicos nucleares eles utilizavam as partículas alfa e beta provenientes de emissões espontâneas, né, radioativas, né, e como por exemplo o Rutherford usou partículas alfa provenientes de decaimento natural de algum elemento químico. E aqueles experimentos ficavam limitados a alguns mega electronvolts, não tinha uma energia suficientemente alta, né? Então tinha uma certa limitação nesses experimentos, porque as energias envolvidas tinham um certo limite. E nos aceleradores de partículas atuais, são gerados feixes, né, de partículas que tem um grande intervalo de energia, tá certo? Então, assim, o experimento não fica limitado àqueles poucos megaelectronvolts que tinha no passado, né? Hoje a gente consegue fazer um intervalo bem maior de energia do que antes, né? E esses feixes de partículas, eles têm três objetivos principais, né? O primeiro deles é fazer com que essas partículas colidam e produzam novas partículas, né? Como é o caso do elétron quando colide com um pósitron e produz um fóton. O principal uso desses feixes é que com energias elevadas, essas partículas têm um comprimento de onda de de Broglie menor, né? Um comprimento de onda associado lá da quântica, né? A gente vê isso, menor do que o teria com energias maiores, fazendo com que esse feixe funcione como um microscópio eletrônico, né? Podendo assim usar como sonda para explorar as nuances da matéria, né? E outras partículas. Então, é como se fosse um microscópio eletrônico atuando ali para a gente entender melhor as outras partículas. E por último, a terceira aplicação desses feixes é que eles são usados para produzir reações nucleares, tanto para uso médico como para pesquisa científica. E agora a gente vai ver alguns desses aceleradores aí, utilizados aí para detecção de partículas, né? Aceleradores e detectores de partículas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos primeiro falar dos aceleradores lineares. Esses aceleradores usam campos elétricos magnéticos para acelerar, né, e guiar feixes de partículas. O acelerador linear ele acelera partículas, como o nome diz, em linha reta, né? E um dos primeiros exemplos de acelerador linear foi o tubo de raios catódicos usado por J.J. Thomson, né, nos seus experimentos. Os aceleradores modernos, eles têm uma série de eletrodos que são capazes de fornecer uma série de impulsos para as partículas ao longo do percurso, né? E no maior acelerador linear do mundo, esse chamado aqui SLAC, né? Tem a sigla SLAC, ele tem energias da ordem de 50 gigaelectronvolts, né? Os elétrons e os pósitrons são acelerados com essa energia, né? Bem diferente daqueles alguns poucos mega electronvolts que tinha no passado, né, naturalmente. 50 giga electronvolts, tá certo? E o tubo desse acelerador ele tem 3 quilômetros de comprimento, né? E aí com essa energia, com essa configuração, as partículas elas conseguem ter um comprimento de onda da ordem de 0,025 fentômetros, né? Que é um comprimento de onda muito menor do que o diâmetro de um próton ou de um nêutron, tá certo? Para vocês verem como esse comprimento de onda é tal que ele pode inclusive entender a própria estrutura do próton ou do nêutron, né? Já que se a gente fizesse uma analogia com o microscópio, a gente ia ter aqui um comprimento de onda suficiente para poder observar um próton ou um nêutron, né? Com bastante detalhe, né?
já que é um comprimento de onda muito menor do que o diâmetro de um próton e de um nêutron, tá certo? Vou falar agora sobre o ciclotron, né? Muitos aceleradores usam eletroímãs, né, para fazer as partículas descreverem órbitas circulares como essas aqui, né? A gente vai já explicar o princípio de funcionamento dela. O primeiro acelerador desse tipo foi chamado de ciclotron, foi criado em 1931 por E.O. Lawrence e M. Stanley Livingston, né, lá na Universidade da Califórnia. Se você que já fez eletricidade, magnetismo 1 e 2, sabe que quando uma partícula de massa m, carga q, está submetida a um campo magnético perpendicular, vamos supor um campo perpendicular aqui ao plano desse vídeo, né, dessa folha aqui, a partícula tende a fazer esse movimento circular, tá certo? Se ela tem uma velocidade aqui inicialmente, na verdade ela vai descrever sempre essa órbita circular, né, quando tem um campo magnético, e descrito aqui num plano, tá certo? Um plano perpendicular ao campo magnético, e esse raio, o raio dessa órbita é mv sobre qb, a massa da partícula vezes a velocidade dela sobre o módulo da carga vezes o campo magnético, né? Como é que funciona esse ciclotron, né? Basicamente, ele tem um eletrodo cilíndrico cortado ao meio, então a gente chama essa metade de cima de D, e a de D1 e D2 são chamados de Ds, né? Provavelmente por causa desse formato, né? Como se fosse uma letra D em cima e embaixo, certo? E aí como é que funciona? A cada rotação, essa tem uma fonte de alimentação aqui alternada que altera a polaridade do campo elétrico duas vezes ao longo de um único ciclo, né? Como é que funciona? Inicialmente, com o campo magnético aplicado aqui, essas partículas tendem a fazer um giro de raio R, dado por essa equação, e aí quando elas colidem aqui com a borda desse D, elas são aceleradas por esse campo elétrico, que é devido a essa fonte externa aqui, né? Uma voltagem aplicada. E aí essas partículas são aceleradas em direção ao segundo D aqui de baixo. E aí quando elas chegam aqui embaixo, chegam com energia maior. E por chegarem com energia maior, elas conseguem fazer um raio maior, uma órbita de raio maior, né? E aí quando chegam aqui na parte de cima, aí a voltagem tá invertida, o campo elétrico agora está apontando para cima, e ele consegue levar a partícula mais forte para cá para cima, com mais velocidade, e assim ela vai indo até, no máximo, o raio do ciclotron, né? E esse raio máximo é dado por esse valor aqui, ó. Na verdade, o raio máximo é o próprio raio do ciclotron, né? E aí você tem uma velocidade máxima. Se você explicitar aqui na equação, substituir esse Rzinho pelo raio, o raio Rzão, e isolar esse V, né? Lembrando que nessa situação, a gente também tem uma frequência angular dada por isso aqui, ó, QB sobre M. E aí a velocidade máxima, isolando aqui nessa equação, ó, o V, e substituindo o Rzinho por Rzão, a gente tem que ela é módulo da carga vezes o módulo do campo vezes o módulo do raio, o valor do raio, sobre a massa da partícula. E aí a energia cinética máxima é meio de mv máximo ao quadrado, só substituir esse v máximo aqui, a gente tem esse valor para a energia máxima que a partícula tem em cada ciclotron, tá certo? O máximo de energia que a partícula pode receber sendo acelerada no ciclotron, né? Vai depender do valor do campo magnético aplicado, vai depender do valor da carga da partícula e da massa dela, e vai depender do raio do ciclotron. E lá da eletricidade e magnetismo, a gente também sabe, como eu falei, dessa equação aqui, ó, que a frequência angular dessa partícula submetida a um campo magnético, partícula com carga Q, módulo dessa carga aqui, né, sobre o valor da massa dela, ó. Então, a gente vai ter essa partícula submetida com a carga Q, uma massa M submetida a um campo magnético B, ela vai fazer uma trajetória circular,
né? Com essa velocidade, com esse raio, tá certo? Que depende da velocidade dela também. E vai ter uma frequência angular dada por esse valor aqui, né? E só que isso aqui é do ponto de vista clássico. Do ponto de vista relativístico, a equação ela se torna dessa forma aqui, ó. Se a carga da partícula é constante, o campo magnético e a massa dela também, a equação é dada por essa constante vezes a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde v é a velocidade da partícula. Então, nesse caso específico, quando a velocidade aumenta, como por exemplo aqui, né, ó, como a gente falou, que a cada ciclo, a cada metade que a partícula, cada semicírculo desse aqui, ela sofre uma aceleração do campo elétrico. Isso vai aumentando a velocidade dela. À medida que essa velocidade aumenta, vai diminuindo, parece uma coisa contraintuitiva, né? Mas a relatividade tem cheia dessas coisas. Mas à medida que a velocidade aumenta, esse termo aqui da raiz quadrada vai ficar um número menor que 1, né? E esse número vai acabar diminuindo a frequência angular. E aí isso vai fazer deixar ele fora de fase, né? Porque assim, esse gerador aqui, ele tem que estar em fase com essas oscilações aqui dentro do ciclotron, né? E aí, se do ponto de vista relativístico, né? Isso acaba saindo de fase. E aí é onde entra o síncron ciclotron, né? Que é um tipo de ciclotron que é sincronizado, né? De acordo com as equações da relatividade também, né? Ele obedece a exatamente, ele está exatamente em fase, sincronizado, ou seja, no momento em que a partícula está aqui, ele está mandando o campo elétrico para baixo, e na hora que ela está subindo, ele manda o campo elétrico aqui para cima. Isso, lógico, dependendo da partícula, mas é totalmente sincronizado, né? Esse é o conceito do sincrociclotron, tá certo? Então essa seria uma limitação do ciclotron, né? Essa questão relativística, que à medida que a velocidade aumenta, do ponto de vista relativístico, ela precisa de uma sincronização. Mas outra limitação que o ciclotron tem é essa dificuldade de construir eletroímãs muito grandes, né? O maior sincrociclotron construído até hoje, numa câmara de vácuo, né? Tem um diâmetro de 8 metros e acelera prótons até energias da ordem de 600 megaelectronvolts, certo? Então o ciclotron ele tem essas limitações, né? De raio dele, o raio dele tem que ter um valor alto, né? Para que ele atinja uma energia máxima aqui. Tem a questão do eletroímã grande também, tem a questão do sincronismo dele. E para a gente construir aí, conseguir energias mais elevadas, né, tem outro tipo de máquina chamada de síncrotron, certo? Que é mais prática, né? Como é que ela funciona? Ela tem um anel, tá certo? Um anel, diferente do ciclotron, que é um cilindro, né, cortado ao meio, que as partículas fazem o giro aqui numa câmara de vácuo e tal. Aqui a gente tem um anel, né? Também é gigante, não vamos dizer que não é, que o raio aqui é enorme. Por exemplo, nessa foto tem 8,5 km de diâmetro, ou seja, é um território bem considerável, subterrâneo, né? Entre Suíça e França, certo? É entre a Suíça e a França. Então, funciona assim, é um anel acelerador, certo? E o feixe de partículas ele percorre esse anel através tem eletroímãs, né, que espalhados ao longo aqui do anel, que vão redirecionando esse feixe de partículas aí, tá certo? Ao longo desse anel. E aí, à medida que a velocidade aumenta, a velocidade da partícula aumenta, o campo magnético também vai aumentando, né? Para controlar mais o feixe aí ao longo do percurso. Esse aqui da foto é o chamado LHC, né? Que é o Grande Colisor de Hadrons, né? Certo? Ele fica entre a Suíça e a França. E ele atinge energias de 7 tera electronvolts, né? O tera é 10 elevado a 12,
para vocês terem uma ideia do tamanho da quantidade de energia que ele gera, né? Que consegue, que os prótons, por exemplo, aqui conseguem chegar, né? Tá certo? E ele é mais prático aí para atingir energias mais elevadas, tá certo? Um detalhe aqui importante da gente comentar é o seguinte, que qualquer carga acelerada ela vai irradiar energia, tá certo? Vocês já devem ter visto isso em eletricidade e magnetismo, né? Qualquer carga acelerada sob a ação de uma força, né, ela vai irradiar uma certa quantidade de energia. E no caso aqui do síncrotron, é a radiação sincrotrônica, certo? Chamada radiação sincrotrônica. E essa radiação, ela irradia aqui para o ambiente, né? Só que eles fazem esse anel no subterrâneo até para ter uma proteção contra essa radiação, tá certo? É uma radiação, de certa forma, indesejada, né? Então, assim, aí como é que faz para minimizar, né? O fato do raio ser grande faz com que também minimize, né? Porque quanto maior o raio, menor a força centrípeta e menor aí essa energia irradiada, tá certo? E aí um efeito positivo disso é que essa radiação sincrotrônica, ela também pode ser usada como uma fonte controlada, né, de ondas eletromagnéticas com frequências elevadas, tá certo? Então, para você ter uma ideia da dimensão aí, ó, 8,5 km de diâmetro a construção do LHC, tá certo? E aí aqui eles fazem diversos experimentos, né, de colisão entre esses feixes, essas partículas, e aí a gente consegue aí, observar o comportamento dessas partículas a níveis elementares da matéria, né? Uma coisa importante para a gente falar também sobre a energia disponível para a produção de partículas, né? Num acelerador de partículas, no colisor de partículas, né? Nem toda a energia desse feixe é transformada, pode ser utilizado para a produção de partículas, né? Por quê? Vamos supor que um feixe ele vai colidir contra um alvo em repouso, tá certo? Por exemplo, esse exemplo que ele deu aqui, ó. Uma partícula de massa mzão está inicialmente em repouso e é bombardeada por uma partícula de massa mzinho, tá certo? E a energia total é m, né? Aí a gente pode mostrar que essa energia disponível, né, é dada por essa equação. E aí, se essas duas massas forem iguais, a gente tem que a energia acessível é dada por isso aqui, né? E isso aqui mostra o seguinte, em outras palavras, né, traduzindo essas equações, se você duplicar a energia da partícula do feixe, né, você não duplica a energia acessível para a criação de partículas, você tem um fator de raiz de 2 aqui na frente, ó. Então, basicamente, dobrar ele fala aqui que esse resultado é um resultado desapontador para quem está querendo construir um acelerador, né, para um projetista. Dobrar a energia do feixe da partícula incidente, né, aumenta a energia disponível por um fator de raiz de 2, que é 1,414, né? Então, assim, tem limitações você fazer essas colisões com uma partícula alvo estacionária, tá certo? Por isso que o que a gente vê muito são partículas colidindo ambas com velocidades, né? Não sem ter alguma delas como um alvo estacionário. Eu esqueci de explicar que essa limitação é pelo seguinte motivo. Ó. Se você tem uma partícula em repouso e uma outra que está em movimento vindo colidir com ela, pela conservação do momento, aquele momento inicial é o momento do feixe, né? E no final você tem que ter o mesmo momento igual ao momento inicial, né? O momento final é igual ao inicial, ou seja, a velocidade, o mv, né? O momento linear total final tem que ter uma certa direção, né? Tem que ter uma... Em outras palavras, não é zero. Se o inicial não é zero, porque tem um feixe se deslocando por um lado, né, e do outro a gente só tem uma partícula em repouso, no final a gente tem que ter alguma das partículas em movimento ainda, né? Por isso que mesmo o feixe incidindo sobre essa partícula, no final
vai ter que ter alguma energia cinética disponível para movimentar essa partícula que foi bombardeada, tá certo? Por causa da conservação do momento linear. Então, por isso, parte da energia desse feixe ela é perdida em forma de energia cinética, tá certo? E isso não acontece se você fizer uma colisão de feixes, né? Colisão entre feixes com sentidos contrários. Os dois sendo acelerados no mesmo anel aqui, ó, só que um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, fazendo com que o momento linear ele talvez não se cancele, mas fique bem próximo disso, né? Se o momento linear se cancelar, o que é que a gente vai ter? Não tem a obrigação de no final do processo ter uma das partículas se movimentando. Elas podem inclusive as duas ficar em repouso. E aí você tem mais energias para a produção de outras partículas, tá certo? É mais ou menos isso. Na verdade é isso, esse é o princípio, né? Esse é o princípio da conservação do momento linear, ele vale aqui também. Então lá no LHC, no CERN, né, a gente tem ali em operação 2.808 feixes de prótons de 7 TeV cada, né, circulando ao redor do anel, metade num sentido e metade no sentido contrário. E aí, ó, cada feixe tem cerca de 10 elevado a 11 prótons, tem ímãs que direcionam esses feixes, né, em movimentos contrários para que colidam. E a energia acessível, essa energia disponível aí, é duas vezes a energia de um feixe, né? Que dá 2 vezes 7 tera, que dá 14 tera electronvolts. E lógico que tem que tirar disso aqui a energia de repouso, só que ela é muito pequena, ó. Então basicamente a gente tem acessível, disponível para a criação de novas partículas, praticamente os 14 tera electronvolts, e isso possibilita aí a produção de partículas que nunca foram vistas antes, beleza? Então, só esse detalhe aí que é importante dizer que essa colisão não deve ser feita com uma partícula-alvo em repouso, mas sim dois feixes de partículas em sentidos contrários para que o momento linear total se cancele, beleza? Para que a gente consiga, no final das contas, ter uma energia acessível muito maior para a produção dessas partículas. E é assim que funciona lá no LHC. São, como foi falado lá no parágrafo, são feixes contrários que colidem um contra o outro e a gente tem essa energia bem maior aí disponível para a utilização e detecção de novas partículas. Então, dessa colisão de feixes resultam algumas partículas, né? E aí a próxima tarefa seria a detecção dessas partículas. E lá no LHC tem uma rede de detectores, tá certo? Que para seguir o rastro dessas partículas, né? Produzidas pelas colisões entre os prótons, por exemplo. Eles têm solenoides com campos magnéticos gigantes, né, que ajudam a identificar as partículas produzidas de acordo com a sua curvatura, a direção do movimento, né, da trajetória que ela está produzindo ali depois da colisão, tá certo? E os diferentes raios também dessas trajetórias, dependendo tudo da carga e da energia dessas partículas, né? E aqui tem uma foto, é uma imagem aqui gerada por computador, né? Aqui do lado tem uma mulher que foi colocada só para noção de escala, tá certo? A gente tem aqui uma fotografia do que o LHC consegue medir, uma imagem gerada por computador, né? Desse trecho do LHC, né? Esses raios aqui meio alaranjados, meio avermelhados, eles representam aqui algumas partículas produzidas após a colisão, né? E as diferentes tonalidades dão aí diferentes partículas envolvidas nessa experiência, né? Nessa colisão. Agora falando também sobre os raios cósmicos, né? Experiências com raios cósmicos. Esses raios são partículas provenientes de dentro e de fora da nossa galáxia que bombardeiam a Terra continuamente, né? E são compostos aí por neutrinos, prótons, núcleos mais pesados, né? Com energias que variam nessa faixa aqui, ó, de 1 MeV até 10 elevado a 20 eV, né? E o campo magnético da Terra, ele protege a gente dessa radiação, né? Inclusive tem um estudo
que eu li na revista científica, né, de renome, a Scientific American, né, que diz que eles estudaram o cérebro de alguns astronautas, né, que passaram um tempo na estação espacial, e lá eles ficaram sujeitos aos raios cósmicos por um bom tempo, né? Como eles estão numa região mais elevada, mais distante do campo magnético terrestre, os raios cósmicos fizeram efeitos mais danosos ao cérebro desses caras, né? Então, assim, ainda tem esse estudo, né? Tentando ver se tem alguma relação entre o fato de eles terem ido ao espaço e possíveis alguma coisa de degeneração cerebral nesses astronautas, entendeu? Porque esses raios cósmicos, eles realmente a Terra, o planeta Terra tem essa proteção contra eles, né? Não é à toa que tem esse campo magnético terrestre. Ele leva essas partículas danosas para o nosso corpo, para os polos, né? E aí a gente acaba sendo protegido aqui. Quando o homem vai para o espaço, ele sai desse escudo, né? E aí ele acaba sofrendo essa ação desses raios cósmicos com maior intensidade, né? Então tem esse estudo aí para investigar os efeitos que esses raios causam nos astronautas, né? E aí, por causa por causa desse escudo da Terra, né? Essas experiências de detecção de raios cósmicos, elas têm que ser feitas em altitudes elevadas, né? Usando foguetes, usando balões, tá certo? Porque próximo à atmosfera, aqui próximo à superfície da Terra, tem um campo magnético forte que vai interferir nessa experiência, né? E também, em contraste a isso, tem os detectores de neutrino, né? Que eles não conseguem trabalhar na superfície da Terra. Aí você tem que colocar esses detectores no subsolo, né? Abaixo da superfície da Terra, em túneis ou minas, né? Locais profundos do oceano, para poder conseguir encontrar esses neutrinos, né? E aí ele fala aqui da experiência do detector Super Kamiokande, que ele procura por clarões de luz produzidos quando um neutrino interage com um tanque contendo 50 milhões de quilos de água, né? Tá certo? E aí ele conclui o capítulo aqui, na seção, né? Falando que os raios cósmicos foram relevantes nas primeiras experiências de física das partículas, como a gente já viu, né? Foi o primeiro pósitron foi encontrado ali. E eles fornecem informações importantes para o estudo do universo. Embora os raios cósmicos sejam uma fonte de partículas com energias elevadas, que não dependem da construção de aceleradores muito caros, como é o LHC, a maioria dos físicos usa aceleradores porque as partículas de raios cósmicos com alta energia são escassas e distribuídas de modo aleatório, né? Então tem esse problema, né? Elas são escassas e aleatórias, né? A gente não tem controle. E lá no LHC tudo é controlado, bonitinho, através de campos magnéticos, e você consegue ter um controle total ali do experimento. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, já está com quase meia hora de aula. Se tiver ficado alguma dúvida, eu estou à disposição para atender você e tirar a sua dúvida, beleza? Eu estou deixando aqui uma atividade para você entregar até o fim do semestre. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar um pouco de interações entre partículas, beleza? Um abraço e até a próxima aula.